Hoje pela manhã, né, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prestou depoimento à Lava Jato como testemunha do ex-presidente Lula. Meirelles foi ouvido por videoconferência e negou ter identificado atos ilícitos no governo Lula. Durante a audiência, houve um debate entre o juiz Sérgio Moro e o advogado do ex-presidente Lula, o Cristiano Zanin Martins. Moro indeferiu uma pergunta do defensor sobre os benefícios que o governo petista trouxe ao país. A produção aqui separou um trechinho. Vamos colocar um trechinho dessa audiência e depois a gente vai debater. Vai lá, Wilson. Pelos elementos que o senhor tem, quer dizer, o governo do presidente Lula foi um governo que trouxe benefícios ao país e não um governo que tenha buscado benefícios pessoais para os governantes e pessoas do alto escalão do governo. Vou indeferir essa pergunta, doutor. Não é uma pergunta apropriada, perguntando a opinião da testemunha e ela responde sobre fatos apenas. Pensar que a defesa está fazendo propaganda política do governo anterior não é apropriado. Aqui existe um objeto da acusação bem delimitado. Então fica indeferida essa pergunta. Não, propaganda política eu não estou fazendo, excelência, até porque eu sou advogado e não cabe a mim fazer nenhum tipo de consideração de natureza política. Eu só estou enfrentando a acusação difusa que o Ministério Público lançou nos autos. Pera, Magalhães, eu começo com você. Aí acho que o clima esquentou ali. Tem uma coisa em psicanálise que chama ato falho, né? Quando você revela as suas intenções sem querer. O advogado Cristiano Zanin, esse é o que eu me referi ontem. Ele é genro do Roberto Teixeira. E ele é o mais espalhafatoso de todos os defensores espalhafatosos do Lula. Ele dizer que não é papel dele falar de política é até engraçado, porque ele é o que sempre impunha a bandeira de que o Lula é um perseguido político. É ele o principal a fazer isso. E aí, quando ele fala essa coisa, eu estou apenas de uma maneira bem concreta, enfrentando a acusação difusa do Ministério Público, se você inverter a ordem das coisas, pode ser, eu estou de forma bem difusa, não enfrentando as acusações concretas do Ministério Público. Porque é isso que eles estão fazendo ao longo de todo o processo. Essa pergunta para o Meirelles é uma pergunta que visa manter a mistificação em torno do Lula. O Lula mito, o Lula que tirou milhões da pobreza, que é para ir reforçando esse discurso de que existe uma perseguição política em torno dele, que ele só fez incluir pessoas e não tráfico de influência, etc. O que o Meirelles poderia responder nessa pergunta, se ela não fosse indeferida pelo juiz Sérgio Moro? Ele que foi presidente do Banco Central do Lula, ele ia dizer, não, o Lula não fez isso. Seria equivalente a dizer, eu fui um presidente do Banco Central fracassado. É óbvio que ele não ia dizer isso. Então, até a escolha desses ex-ministros do Lula como testemunhas nesse processo já atende a um objetivo político muito evidente. Se você, além do Meirelles, eles recrutaram o Furlan, que foi o ministro do Desenvolvimento Econômico. Então, quando os dois vão lá e vão falar do período, é lógico que eles vão fazer uma propaganda política do período Lula. Então, e eles só podem dizer o que eles disseram. Eu não participei de nenhuma conversa imprópria com empresários, porque senão eles estão praticamente se colocando no processo. Então, toda a estratégia da defesa é política. O doutor Cristiano Zanin dizer que não faz pergunta política é até engraçado. Vai você, Marcelo Madureira. Claro que a gente só separou um trechinho, né, Vera? Mas ao longo de 8 minutos foi exatamente essa defesa. Ele foi fazendo as perguntas para o Meirelles exatamente nessa linha política, né? Ficou muito claro. A gente separou, claro, o principal trecho. Vai você agora, Madureira. Pois é, Patrick. Na verdade, o juiz Sérgio Moro salvou o ministro Meirelles de uma tremenda saia justa, porque assim como ele foi presidente do Banco Central no governo do PT, ele hoje é o ministro da Fazenda do governo Temer, que está fazendo uma política econômica completamente contrária, antípoda, né? 180 graus, o inverso do que foi feito nos tempos do Lula, né? E ao pedir ele fazer uma avaliação que seja política ou qualquer tipo, de qualquer natureza, o que o Meirelles poderia dizer, né? De que lado ele iria ficar, né? Eu não arrisco dizer, né? Mas que na verdade aí o grande beneficiado aí da intervenção do juiz Sérgio Moro foi o ministro Meirelles. Agora, eu concordo totalmente com a Vera que assim, eu fico aguardando da defesa do Lula algum argumento concreto que o dispensem, né, o que torne ele inocente das acusações a que ele tem sido submetido, só isso. E ele só vem
com esses exercícios de retórica, com esses argumentos fajutos, né? Ontem mesmo, né, foi indeferido também lá em Porto Alegre, né, as acusações contra o juiz Sérgio Moro. Quer dizer, na verdade, essa defesa do Lula, ela é um troço tragicômico, patético, melancólico. Vai você, Andreasa. Não, Vera? Vamos ouvir primeiro o Andreasa lá do Rio. Vai, Andreasa. Bem feito pro Meirelles, né? Quem mandou se meter com essa gente? É evidente que a reação do juiz Sérgio Moro foi corretíssima, mas eu gostaria de ter visto o Meirelles responder às questões. Seria sensacional, né? Serve a um governo, serve a outro.